Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, existem alguns adjetivos que nenhum de nós, nenhuma pessoa de bem gostaria de ser associado a eles. Por exemplo, se alguém chamar um homem de estuprador, com certeza ele não vai gostar de ser chamado por esse adjetivo. Se alguém for chamado de ladrão, por exemplo, ninguém gostaria de ser chamado de ladrão, uma pessoa honesta jamais gostaria de ser chamado de ladrão, ficaria indignado, né? Ser chamado, por exemplo, de caloteiro. Imagina você ser chamado de caloteiro, sendo que você é um trabalhador, uma trabalhadora, né? Que nunca deu calote em ninguém, e alguém chega e fala para você, você é um caloteiro. Então esse é um adjetivo que, quando a pessoa é uma pessoa de bem, jamais ela gostaria de ser chamada. E existem vários outros adjetivos ruins que nós não gostaríamos de ser chamados, né? Por esse tipo de adjetivo. Mas existe um adjetivo que foi criado principalmente de 2019 para cá, que esse é pior do que todos estes outros juntos. Só que o contrário do que acontece com estes outros que eu citei, esse que eu vou falar agora, muita gente não se importa de ser chamado por ele. O adjetivo é o bolsonarista. Para a grande imprensa e para o pessoal da extrema esquerda, você ser um bolsonarista, você é um ser desprezível. Você é um fascista, é um nazista. Você é um miliciano. Você é tudo de ruim. Se você for bolsonarista, você é tudo de ruim. E a imprensa vive falando em bolsonarista, nos chamando de bolsonaristas, né? Agora nós temos aqui uma notícia, essa notícia aqui, ó, vou colocar aqui do estado de Minas, diz o seguinte, XP desiste de divulgar pesquisas semanais após ataques de bolsonaristas. A pesquisa que seria divulgada nesta sexta-feira, 10 de junho, foi retirada do site do Tribunal Superior Eleitoral. Após ser atacada nas redes sociais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a XP Investimentos resolveu cancelar as pesquisas eleitorais semanais e passar a publicar dados mensais. Então, por que eu trouxe essa notícia aqui? Primeiro que o estado de Minas ali, assim como todos as outras páginas que você entrar, Folha de São Paulo, G1, que é da Globo, Estadão, todos eles falam a mesma coisa, que a XP foi atacada por bolsonaristas. Na verdade, tudo o que nós fazemos é um ataque bolsonarista. Pode reparar isso daí. Tudo que a gente faz, que é para criticar alguém da grande mídia que vive fazendo o tal da fake news que eles nos acusam, né? Nós somos taxados de bolsonaristas e estamos atacando a imprensa. Se o presidente fala qualquer coisa, o presidente é atacado o tempo inteiro. Se ele falar um A, ele está fazendo um ataque à imprensa. Um ataque ao Estado Democrático de Direito, como eles gostam de falar. Aí temos aqui a Mônica Bergamo, a página no tweet aqui da Mônica Bergamo. Libera a pesquisa XP, vai parar no topo dos assuntos mais lidos do Twitter, depois da revelação de que a corretora cancelou a divulgação da sondagem. Leia. E aqui embaixo tem aqui o link, ó, da Folha de São Paulo. Eu não vou abrir porque eu não assino a Folha, jamais assinaria, né? E então a gente não consegue abrir a matéria da Folha, mas aqui fala aqui, ó, no título aqui, ó, sob pressão bolsonarista, XP cancela pesquisa. Mônica Bergamo. Então, esse pessoal da extrema imprensa, tudo para eles, e o pessoal da extrema esquerda também, né? Tudo para eles, se você não gostar do Lula, se você não for votar no Lula, você já é um bolsonarista e você é um ser abjeto. Um ser abjeto. Você não vale nada. Você é um neonazista, um fascista, tudo que for de ruim eles vão te taxar. Um miliciano. Então eu vim aqui agora no site no Wikipedia, né? No Wikipedia, e eu pesquisei então ali o que eles falam sobre bolsonarista. O que é ser uma pessoa bolsonarista? Eu encontrei aqui bolsonarismo. Bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno político de extrema direita
que eclodiu no Brasil com a ascensão da popularidade de Jair Bolsonaro, especialmente durante sua campanha na eleição presidencial do Brasil em 2018, que o elegeu presidente. Por que será, né, que surgiu o bolsonarismo, como diz aqui o Wikipedia, né? Por que será, né? Será que é porque o povo estava cansado da roubalheira do PT? Pode ser uma das opções, né? Mas enfim. A crise do petismo durante o governo Dilma Rousseff, precipitada e acelerada pela crise política e econômica de 2014, fortaleceu a ideologia bolsonarista. Ideologia bolsonarista. E a nova direita brasileira, que se insere no contexto da ascensão do populismo da nova direita em nível internacional. Aqui eles já querem, no mínimo, incluir também o trumpismo, né? Porque lá nos Estados Unidos, como aqui é o bolsonarismo, lá era o trumpismo, né? Então, enfim. O bolsonarismo permanece como a ideologia predominante do governo Bolsonaro e é associado à retórica de defesa da família, olha o crime, hein? Defesa da família, do patriotismo, aonde já se viu fazer um negócio desse, né? Do conservadorismo, aí eles falam do autoritarismo. Nossa, como que o presidente Jair Bolsonaro é um autoritário, né? Como que nós somos autoritários, né? Quantos canais de televisão e jornais já foram perseguidos e fechados aqui no Brasil pelo governo, né? É uma coisa impressionante, né? Tem jornalista hoje lá para os Estados Unidos, como é o caso do Alan dos Santos, que está exilado lá nos Estados Unidos, que é um perseguido político. Aí você vai ver, mas o governo está perseguindo ele? Não. Quem está perseguindo ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o autoritarismo é o presidente, né? Elementos neofascistas do anticomunismo, ou seja, nós somos neofascistas e anticomunistas. Do negacionismo científico. Negacionismo científico. Qual ciência, né, que o Wikipedia está dizendo aqui? É a mesma que dizia lá o Omar Aziz, o Renan Calheiros, o Gazela Saltitante, né? Do porte de armas, olha só, hein? O governo é um ditador que defende que a população possa ter o direito de ter uma arma. Diferente de todas as ditaduras que a gente vê por aí, que a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população, né? Então esse é um autoritário, é um ditador mesmo, né? Rejeição aos direitos humanos. Os direitos dos humanos a gente não gosta, né? Que é esses direitos humanos que tem aí da extrema esquerda que só defende bandido, né? Só defende bandido. A vítima dos bandidos, para eles, não representa nada. Eles só defendem o bandido. E dá aversão à esquerda política, lógico. Lógico que nós somos avessos a essa esquerda política que estava no poder durante tantos anos aí nos roubando. Lógico. Bem como pelo culto à figura de Bolsonaro. Eu acho que quem faz culto à figura de alguém é os petistas, né? Porque o Lula, para esses petralhas, é como se fosse um deus, né? Falar do ladrão, do maior ladrão do Brasil, Lula da Silva, falar que ele é um ladrão, que é uma verdade, dizer que ele é um ladrão, meu Deus do céu, você tá caçando briga, né? Tá caçando briga. Frequentemente chamado de mito. Lógico, o povo chama ele de mito. E aí isso deixa esse pessoal da extrema esquerda nervoso, né? Ué, cadê? Chama o Lula de mito também, né? O Lula, ele fala que ele é a alma mais honesta do mundo, né? Só falta ele avisar para os juízes que condenaram ele, né? E avisar para os delatores, como Antônio Palocci, que contou todinho como que era o esquema, né? O esquema da roubalheira da quadrilha do PT. O escritor Olavo de Carvalho é frequentemente citado como guru da ideologia bolsonarista. É o guru, o finado Olavo de Carvalho era o nosso guru. Agora estamos sem guru. O bolsonarismo não é reconhecido como uma ideologia por apoiadores, chamados pejorativamente por bolsomínios. Olha só o que está aqui no Wikipedia, bolsomínios. Nem pelo presidente Jair Bolsonaro, que define seu governo como livre de amarras ideológicas. Na verdade, quem cunhou esse termo bolsonarista e bolsonarismo e bolsomínios foi o pessoal da grande mídia junto com o pessoal da extrema esquerda, né? Porque eles odeiam tanto as pessoas quando falam algumas verdades, né? E o pessoal da imprensa nem fala. Quando o presidente Jair Bolsonaro fechou a torneirinha ali dos cofres públicos para essa gente, eles entraram em desespero. E eles não aguentariam mais 4 anos
sem o nosso suado dinheirinho, né? Então é por isso que eles fazem esse tipo de coisa, né? Então hoje você ser um bolsonarista, como eles dizem, né? Nenhum de nós, como disse aqui no Wikipedia, nenhum de nós que apoiamos o presidente Jair Bolsonaro nos consideramos bolsonaristas. Nós somos brasileiros, patriotas, aí tudo bem. Nós concordamos com a maioria das pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do porte de armas, né, da posse de armas, o direito de você ter uma arma em casa para se defender. Isso nós defendemos, sim. Defendemos os cristãos, nós somos cristãos, a grande maioria dos apoiadores do presidente somos cristãos. Defendemos o agronegócio, que entendemos que é, sim, o nosso celeiro, é quem coloca comida no prato do brasileiro. Aí, dias atrás, um petista discutindo comigo disse, não coloca nada na minha mesa, se eu não comprar, eu ainda pago caro ainda, como assim coloca na minha mesa? Bom, e se não tivesse para você comprar, né? Como é que você ia fazer? Imagina se não tivesse comida lá no mercado. Como está lá na Venezuela, né? Que você vai lá e não acha mais nada para você comprar. E aí? Então, ninguém trabalha de graça. Não tem como. Você compra o fertilizante, você compra os produtos para combater os insetos, que eles chamam de agrotóxicos, né? Então, é comprado esses produtos aí, são caríssimos. Você compra os maquinários, que também são caríssimos. A própria terra, uma terra hoje não é barato, um alqueire de terra. E eles fazem um investimento grande, eles fazem financiamento, eles pegam dinheiro no banco e fica devendo ali para trabalhar, para poder pagar aquilo. E você gostaria, então, que ele trabalhasse, fizesse tudo isso, pegasse o alimento e colocasse de graça lá no mercado? O mercado também não trabalha de graça. O capitalismo ele é uma engrenagem, ele gira como se fosse uma engrenagem. E se um dente dessa engrenagem falhar, foi o que aconteceu, inclusive, durante o fecha tudo aí, o fica em casa e a economia a gente vê depois, né? O que aconteceu? Alguns dentes dessa engrenagem do capitalismo, mesmo que não tenham parado totalmente, mas eles ficaram ali bem frágeis. E o que aconteceu depois? Houve falta de algum produto. E é uma coisa muito simples de entender, não precisa ser nenhum economista, é a lei da oferta e da procura. Quando você tem menos produtos em oferta, você tem um preço maior. Se você tem muitos produtos, se você tem produtos sobrando, é lógico que o preço vai cair e vai ser menor. Então, quando você fecha tudo, por exemplo, você fechou a fábrica de produção de embalagens de um produto. Aquele produto está sendo fabricado, mas não tem a embalagem. Esse produto não consegue chegar nas prateleiras do mercado. E aí já começa a faltar aquele produto por causa de um item da engrenagem que foi subtraído. E você vê que eles pararam muitas coisas. É que no Brasil não parou mais ainda por conta do presidente Bolsonaro, que era totalmente contra o tal do fica em casa, a economia a gente vê depois. Mas mesmo assim o Supremo Tribunal Federal ele fez com que os governadores e prefeitos tivessem o poder de tomar essas decisões, né? E isso aí aconteceu ainda um prejuízo bem grande ainda para o nosso país. Mas seria muito pior se tivesse na presidência da República um Haddad, por exemplo, né? Teria sido muito pior. Então nós vemos aí em outros países que realmente fecharam tudo ali, e hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Você vê lá na Argentina, por exemplo, está faltando diesel. E quando falta o diesel, com certeza vai faltar um monte de outros produtos, porque tudo depende do transporte, né? Principalmente aqui na América Latina, a maioria do transporte é feito por modal rodoviário, né? E isso depende do óleo diesel. E eu lembro que lá na Argentina, logo que surgiu a pandemia aí, né? No meio da pandemia, né? Nós víamos aí pessoas, artistas, lacradores aí, dizendo que tinham orgulho de um lugar que tinha um presidente, né? Mas como que é bom ter um presidente, né? Se referindo então ao Alberto Fernandes, presidente da Argentina, porque lá ele estava cumprindo a agenda globalista, né? E fechando tudo. Hoje chegou a conta lá na Argentina, a conta muito mais salgada do que a nossa. E a Argentina está indo à bancarrota, né?
Aqui no Brasil nós vemos agora a questão dos combustíveis, o presidente tentando abaixar o preço dos combustíveis. Então o que o presidente propôs? O presidente, ele quer que o ICMS, que é o imposto estadual, ele seja fixado em 17% em todo o país. Ou seja, todos os estados brasileiros cobrariam então ICMS até 17%. Seria então o patamar, ali o topo, né, 17%. Tem estados que cobram mais de 30% de ICMS. Então, por exemplo, se um litro de gasolina em alguns locais é R$ 8,00, e se o ICMS for 25%, R$ 2,00 seria então só de ICMS. Se você zerar o ICMS de uma gasolina que custa R$ 8,00, ela cai automaticamente para R$ 6,00. Então, olha só o quanto que diminuiria o preço dos combustíveis se fosse feito isso. E o presidente, então, propôs que se baixasse para 17% em todos os estados, e aquele estado que zerasse o ICMS, que não cobrasse o ICMS na gasolina, o presidente, então, ressarciria até 17% esse valor. A União, né, ressarciria. Então, os cofres da União cobririam esse prejuízo que os estados teriam. Eu digo prejuízo entre aspas porque, na verdade, esse povo arrecada demais, né? E eles estão com os cofres cheios, porque o presidente abarrotou os cofres dos estados durante a pandemia. Eles não usaram todo esse dinheiro para combater a pandemia, né? Eles pagaram salários, as folhas salariais, as folhas dos servidores, eles colocaram em dia, em muitos estados aí que estava atrasado, folha de servidores ficou em dia, né? E eles estão com a folha, com os cofres públicos, né, estaduais, estão abarrotados de dinheiro, inclusive, para fazer campanha esse ano, né? Porque nós sabemos muito bem como que funciona isso. E eles estão, na verdade, eles não estão preocupados com o que eles deixariam de arrecadar, porque como o presidente vai repor esse dinheiro, não tem que se falar em prejuízo, né? Mas o negócio é que eles não querem que o consumidor pague menos pela gasolina, porque isso vai beneficiar o presidente Jair Bolsonaro durante as eleições. Este é o fato, né? Esse é o fato. E nós temos ali, grande parte dos governadores são oposição ao governo federal, então eles não querem que o consumidor pague menos na gasolina. E o interessante é que eu vejo muito coitado aí, esquerdista, que está pagando caro na gasolina e está batendo palma para esse tipo de gente, esses governadores. Parece que eles querem, é o tal do masoquista, né? É o masoquista. Ele quer pagar mais caro na gasolina porque ele não quer que o presidente seja beneficiado eleitoralmente. É uma coisa absurda. Então, meus amigos, é complicado. E eles criaram, então, esse adjetivo aí, né, que é a pauta do vídeo aqui, o adjetivo bolsonarista. E hoje você ser um bolsonarista, você é um dos piores bandidos. Você vê hoje aí o Lula da Silva, um dos maiores corruptos do Brasil, se não o maior, né? Acho que ele e o Renan Calheiros é ali pau a pau, mas o Renan Calheiros acho que ainda é peixinho pequeno perto do Lula, né? Peixinho pequeno. Mas o fato é que os maiores corruptos do Brasil estão hoje aí rindo da nossa cara. Renan Calheiros, um corrupto inveterado, rindo da nossa cara, e você vê o Daniel Silveira aí, com essa perseguição toda, talvez, possivelmente, ficará inelegível. E eles, se bobear, eles vão querer deixar o presidente Jair Bolsonaro inelegível também. Imagina a situação, o presidente Jair Bolsonaro inelegível e o Lula lá na cédula. Na cédula não, né? Na urninha eletrônica lá, a fotinha do Lula lá concorrendo. E aí você não vê a foto do presidente Bolsonaro, ele inelegível. Será que nós vamos aceitar mesmo isso daí? Eu vou mostrar aqui agora, para terminar esse vídeo, eu vou mostrar agora aqui uma notícia do Antagonista. Dá uma olhadinha aqui para você ver que ridículo que é essa notícia do Antagonista. Olha aqui, ó. Se TSE rejeitar registro da candidatura de Bolsonaro em função de seus ataques ao sistema eleitoral, chapa de Simone Tasso pode rivalizar com Lula Alckmin. A aposta da coligação MDB-PSDB. Eu não vou nem abrir aqui a matéria para ler, mas é o seguinte. O Antagonista, eles estão se baseando aqui na cassação do delegado Francisquini, aquele deputado estadual o mais votado lá do Paraná, que foi cassado porque teceu críticas ao sistema eleitoral e principalmente ali às urnas eletrônicas, né, dizendo que não confiava nas urnas eletrônicas.
Ele postou, inclusive, um vídeo que um eleitor mandou para ele dizendo que as urnas, quando você clicava o número 1, já aparecia 13, né? E, tipo assim, obrigando a pessoa a votar no 13 ali naquela urna. E por conta desse vídeo que o delegado Francisquini divulgou nas redes sociais, o TSE acabou cassando o mandato dele. Ele teve quase 500 mil votos. Ele foi o mais votado, o deputado estadual mais votado do Paraná. Quase 500 mil votos. O TSE cassou. O Cássio Nunes Marques, ele reverteu aquela cassação do TSE e, mais do que rapidamente, a Carmen Lúcia pediu para que fosse para o plenário. O Cássio Nunes mandou para a segunda turma, e lá na segunda turma, o Cássio Nunes e o Mendonça votaram contra a cassação do deputado, mas os outros três, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, se não me engano, o Fachin, eles cassaram, então, de vez o mandato do deputado delegado Francisquini. E baseado nisso, vem aqui agora o antagonista dizer que se o TSE rejeitar, já está cogitando a possibilidade do TSE rejeitar a candidatura do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E aí dizendo aqui, então, que se isso acontecer, a Simone Tebet e o Tasso Gereissati rivalizariam, então, com a chapa Lula-Alckmin. Olha só o cenário que o antagonista... Esses caras são ridículos, né? Ridículos. Eu até fiz um comentário mais cedo aqui nesse tweet aqui do antagonista, perguntando para ele, será que isso já foi combinado com o povo? Porque eu tenho uma nítida impressão de que nós, povo brasileiro, não aceitaríamos um absurdo. Porque todos os absurdos já foram feitos pelo TSE, pelo STF. Mas se eles se meterem o louco, como diz muita gente por aí, né? De rejeitar, como está dizendo aqui o antagonista, rejeitar a candidatura do presidente Bolsonaro, eu tenho a impressão de que o povo não vai ficar muito feliz e eu acho que não vai aceitar esse tipo de coisa, não. Não vai aceitar. Eu acho que eles estão brincando com fogo, apesar de que não dá para medir o limite dessa gente, porque o desespero que eles estão é muito grande. Então é isso, bolsonaristas, bolsomínios. Eu peço a vocês que observem aí. Se não tiverem inscritos no canal ainda, cliquem no botão inscrever-se. Dê uma força aqui pro bolsonarista, pro bolsomínio. Se inscreva no canal, deixe o seu like, faça seus comentários e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.